Muito bem, a lição dessa semana, a lição número 7, vai tratar sobre as bases proféticas para que nós possamos entender as profecias. Quando lemos no Apocalipse sobre o que Deus preparou para os seus filhos, os livramentos, quando lemos sobre os castigos que Deus vai assim permitir que os ímpios eles tenham como consequência de sua assim aversão ao plano da redenção, nós perceberemos que Deus é um Deus justo. Por isso, disse um teólogo com muita assertividade as seguintes palavras: o acontecimento único da cruz de Cristo é uma revelação final do caráter e das consequências do pecado humano. E também, ao mesmo tempo, mostra o amoroso caráter divino, realizando um eterno sacrifício para se aproximar dos seus filhos caídos. Os filhos caídos que o Gênesis mostra, inclusive depois de Adão, o dilúvio, depois as nações que se formaram e se desencaminharam, e depois no Apocalipse mostra a restauração daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, o plano da redenção. Aí nós vemos a base profética para um Deus mostrar todo o seu amor. Por isso, o livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: depois dessas coisas ouvi uma voz que dizia: a quem enviaremos e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma resposta pronta de Isaías diante da visão que ele teve de Deus no templo dele. João também teve uma visão de Deus dentro do seu templo. E essa visão que João teve mudou o conceito dele totalmente sobre a pessoa de Deus que ele já servia. Mas assim ampliou de forma assim maravilhosa e ele pôde se expressar de forma clara no Apocalipse. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus como Deus é demonstrado no Apocalipse. Então nós temos que recorrer a alguns textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para entendermos as ações divinas, para assim livrar o seu povo da mão do inimigo e promover a salvação. Deus governa o universo e ele tem todo o direito porque ele é o Criador. Por isso, ele estabeleceu também o plano da redenção. Quando nós descobrimos o caráter justo e amorável do nosso Deus, nós começamos a entender porque os seres humanos precisam de sua presença para serem santificados. Nós necessitamos de Deus para que possamos viver uma vida santificada. Houve um pintor que fez um quadro da Santa Ceia. E quando ele colocou o quadro em exposição, ficou de longe olhando, percebeu que as pessoas começaram a comentar o quadro. E ele ficou escutando e as pessoas disseram: olha que bela mesa, olha que toalha essa mesa tem. Olha os cálices, que maravilhosos, parece de cristal. Olha a pintura atrás assim, dos discípulos, como está bonita. E então aquele pintor disse: eu errei na pintura. Eu fiz a pintura para retratar Jesus Cristo, queria que as pessoas percebessem a presença de Jesus no quadro. Ele pegou o quadro e rasgou. Disse: não é isso que eu planejei. Eu queria que a pessoa de Jesus fosse a pessoa, ou seja, fosse o personagem mais visto nesse quadro. Deus chama a nossa atenção. E Deus tem que ser assim para nós tudo, porque Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. É isso que João mostra no Apocalipse. É isso que nós temos que assim entender para que nós demonstremos em nosso trabalho, em nossas reuniões, em nossos relacionamentos. Assim, Deus Ele é tudo para a nossa vida. Ele dirige todos os momentos. Por isso, alguém disse para as pessoas, para aqueles que estavam ao seu redor: se Deus não for o primeiro, Ele não será nada. Deus tem que ser o primeiro em nossa vida. Por isso, quando nós estudamos o assunto sobre como Deus se sacrificou pela nossa salvação, tem que haver assim uma expressão de gratidão e de regozijo do coração do pecador. O pecador estava indo para a morte, estava condenado. Deus veio, mostrou o plano da redenção, Jesus se prontificou, morreu pelo ser humano, salvou o ser humano da morte, e o ser humano hoje nem acha que passou por uma situação desesperadora. Quem já foi salvo de uma situação de perigo sabe o quanto deve ao seu benfeitor. Por isso devemos fazer o máximo por aquele que nos salvou. Um moço estava se afogando e o outro pulou na água e aquele que estava se afogando se debatia e o rapaz gritava: pare de se debater, senão vamos morrer os dois. O rapaz, ele não parava de se debater. O outro, então, foi obrigado a dar um soco na cabeça do que estava se afogando. Ele desmaiou, aí então ele pegou ele pelo pescoço e arrastou para a praia. Mas quando o moço acordou,
ele não se importou com a pancada que havia levado. Ele disse, se não tivesse feito isso, eu teria me afogado. E o homem que salvou estava do lado e disse, eu teria me afogado, porque uma pessoa, quando está se afogando, entra num desespero tão grande, que ele agarra o que puder na frente, e muitas vezes impede o Salvador de promover a salvação. Quando Deus nos vê, assim, o ser humano se debatendo em suas tristezas, em seus problemas, em suas ansiedades, em seu complexo de culpa, Deus está dizendo, deixa eu te salvar, mas parece que o ser humano não quer, ele quer fazer tudo errado. E Deus tem, às vezes, que promover uma certa inconsciência, um certo cala-boca, para que a pessoa, assim, espere e Deus, então, salve a pessoa. Aí, depois disso, existe uma gratidão. Esse homem que foi salvo, ele abraçou o homem que o salvaram e disse, você me salvou da morte, eu te agradeço, serei grato o resto da vida. Se tornaram amigos para sempre. Porque aquele homem salvo, ele tinha uma gratidão tão grande por aquele que o salvou. Ele disse, eu não posso ficar longe do o Senhor salvou minha vida, eu ia morrer. Eu estaria morto agora. Por isso o Senhor tem que ser o meu amigo. Quero o Senhor como meu amigo. Deus nos quer assim, mostrando nossa gratidão por aquilo que Ele nos fez. Por isso Ellen White escreveu o que está no livro Mensagens Escolhidas, página 123, diz o seguinte, as promessas de Deus abrangem todas as bênçãos espirituais de que necessitam os fracos, os pecaminosos mortais, e não pode salvar-se nem abençoar-se a si mesmo. O que nos deve causar a mais profunda alegria é o fato de que Deus perdoa o pecado e nos purifica. Ele nos dará um coração puro e nos receberá em sua santa presença pela intercessão do Senhor Jesus. João, quando esteve vendo o lugar santo, o trono de Deus, João ficou assim boquiaberto. O anjo disse, vem para cá. E ele ficou temeroso. Mas ele foi purificado, por isso que ele estava na presença do Deus Santo, em visão. Mesmo em visão, João tinha aquele temor. Isaías teve aquele temor de morte, eu vou perecer. Meus olhos viram o Rei do Universo. O profeta Ezequiel também ficou estupefato quando viu o trono de Deus, os querubins voando. Ele ficou numa situação desesperadora, mas o anjo o acalmou. Ou seja, Deus nos acalma. E agora ele quer nos